Olá! Quem começa um curso universitário nem sempre tem uma ideia clara do futuro que vai ter. Com o tempo, vamos optando por novos caminhos e é sempre bom conhecer histórias de quem se deu bem ao longo desse processo. Essa é a proposta do quadro Isso é Mackenzie. Nós trazemos pessoas que se formaram aqui na universidade para contar um pouco mais de sua trajetória profissional. É o caso do professor e jornalista Paulo Ranieri, que você vai conhecer agora. Estamos aqui com o professor Paulo Ranieri, formado em jornalismo aqui pelo Mackenzie. Tudo bom, Paulo? Como é que você está? Tudo bem. Paulo, eu queria que você começasse esse nosso bate-papo se apresentando e falando um pouco da sua trajetória profissional. Minha trajetória profissional começou aqui no Mackenzie, né? No início eu tinha ainda uma certa dúvida entre engenharia e jornalismo, embora não, né, sejam duas profissões um tanto distintas. Eu cheguei a iniciar um curso de engenharia mecânica na Unesp, em Ilha Solteira, e enfim, lá eu percebi que eu já estava me envolvendo em política do diretório, fazendo o jornalzinho do curso, então eu senti que precisava puxar para o jornalismo, que era a dúvida inicial que eu tive. Prestei Mackenzie, também entrei na Casper Libero, mas optei pelo Mackenzie pela estrutura do campus e confesso que um pouco pela possibilidade de bolsa, porque na época a situação não era tão favorável assim, e também pelo nome da universidade, né? O curso era novo, mas a estrutura Mackenzie já existia há muitos anos. E foi confiando nisso que eu optei pelo Mackenzie, me formei, depois eu fiz a pós-graduação na ECA, na USP, também em comunicação. Ganhei uma bolsa para ir para Portugal, onde eu fiz o mestrado na área de jornalismo online. E aí foi que as portas se abriram para que eu começasse essa vida acadêmica de pesquisa e de docência. E, enfim, o Mackenzie me abriu as portas para que eu pudesse lecionar no curso de jornalismo. Legal. Ô Paulo, e conta pra gente como é para você estar em sala de aula hoje como professor e olhar para os antigos, né, se vendo ali, poxa, eu estava ali há pouco tempo e hoje eu estou aqui. Como que é esse relacionamento, academia, aluno, academia? Eu sempre fui muito próximo dos professores quando era aluno, né? Nunca tive nenhum problema de relacionamento com nenhum professor. Então, agora na posição de professor, eu enxergo um pouco isso nos alunos também. Muitos têm essa vontade de se aproximar do professor, mas tem muitos que criam essa resistência. Sim, né? sim. E se o aluno não tem um jogo de cintura ou, enfim, uma desenvoltura para se relacionar bem, ele acaba ficando à margem mesmo. Né? Então, como professor, eu tento identificar que aluno é esse ou de que forma ele poderia se relacionar bem comigo e eu tento criar essa abertura. Como foi o Paulo na faculdade? Como era esse negócio? Você já falou do jornal na época da engenharia, mas como era esse ambiente de network, de amigos, de festa, de jogos, de atlética, de centro acadêmica? Como é que foi a vida acadêmica, Paulo? Eu não sei, eu diria que foi uma vida acadêmica normal. Mas eu não sei te dizer o que é o normal. Enfim, eu participava das festas, festa de diretório, eu era envolvido com o diretório e gostava de fazer política e me envolvia nas eleições, brigava com o DCE, que é o Diretório Central, me envolvia em tudo e, enfim, e sempre fui muito atento e buscava aprender mais. Então, acabava uma aula de rádio, eu ficava lá enchendo o saco do pessoal, para inventar programa e fazer qualquer coisa. A gente chegou a inventar um programa de humor aí que imitava professor, fazia, né? Mas a ideia não era ter conteúdo, a ideia era aprender a mexer na mesa, aprender a mexer nas coisas, editar e tal. Fazia a mesma coisa em relação à TV, quando tinha algum livro que de repente eu achava que poderia ser importante para mim ou para uma área que eu gostasse, eu ia atrás do professor e pedia mais explicação sobre aquele autor, aquele livro, outras indicações. Então, eu acho que o importante pelo menos eu fazia isso, não esperar, né, que a coisa venha. Ser eu proativo, sempre fui muito... desde o primeiro semestre eu já estava procurando emprego e, enfim, eu estava me virando. Legal. E
Paulo, a gente tem que perguntar, traduza pra gente o que significa para você a frase "Isso é Mackenzie". Poças Leitão, Boa, o autor da boa frase. lembrança. Eu sou do tempo em que o Poças Leitão circulava pelo campus, Sim. invadia as aulas e o professor não sabia. Tinha professor novo que não sabia quem era, né, e ele sempre, "Isso é Mackenzie", né, com a bengala, assim. Eu fui um desses. E a sala, né, virava aquela... Pelo menos por 5 minutos ele alegrava. Se a aula Sim. estava chata, ele alegrava. Resolveu ele o problema. ele dava um ânimo, uma injeção de ânimo. Legal, Boa. Paulo. Pô, obrigado pela sua presença, obrigado por ter Obrigado vindo até aqui é bater sempre um papo bom com a gente, né, Cadu? relembrar os melhores Sim, momentos com certeza. da faculdade. Com certeza. E quando a gente se diverte, a gente aprende melhor. Né? É outro papo, fazer o que gosta, não é certeza. verdade? Legal, muito obrigado, Paulo. Imagina, obrigado. Valeu, Paulo. No Mackenzie em Movimento é assim. Você descobre mais sobre o universo acadêmico, sobre a vida em universidades, sobre histórias de quem se deu bem no mundo profissional. Agora é hora de fazer um rápido intervalo. Após o comercial, o Mackenzie em Movimento está de volta. Até lá! São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, sob o ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve O Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. As universidades brasileiras estão empenhadas em ajudar o Ministério da Educação a criar métodos eficientes para avaliar a qualidade do ensino superior do país. E a Mackenzie se inclui nisso. Foi por isso que a universidade sediou o segundo fórum da CRUB, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Veja como foi! Criado para reunir reitores brasileiros a fim de promover intercâmbio e cooperação entre as universidades do Brasil, o CRUB, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, reuniu-se na Universidade Presbiteriana Mackenzie para a realização do seu segundo fórum. As instituições reunidas aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie estão todas imbuídas no mesmo espírito de contribuir com o Ministério da Educação para que a avaliação das instituições de ensino superior do país. Nós consideramos que sediarmos esse evento aqui em São Paulo traz contribuições para a nossa comunidade local também, à medida que facilita mais que nossos professores, os nossos coordenadores de cursos, os nossos diretores
participem mais ativamente dessa discussão tão importante. O evento, que reuniu reitores de universidades públicas, estaduais, federais e privadas e autoridades da área da educação, teve como um dos principais eixos de discussão o atual sistema de avaliação do ensino superior. O ENAD é uma avaliação e todo o sistema tem que ser avaliado sempre. Isso faz parte da nossa vida, uma avaliação, e a gente tem que ver isso sempre de uma forma muito natural. O problema é que todo método de avaliação, toda metodologia, ela apresenta seus prós e contras e sempre pode ser aperfeiçoado. Então, na verdade, o que a gente está querendo propor ao Ministério é aperfeiçoar o modelo. Em sua palestra, Arlindo Viana, o reitor da Universidade Veiga de Almeida, destaca que o ENAD acabou desviando o rumo de sua avaliação. Porque a avaliação, o único objetivo é esse, é melhoria de um processo educacional no nosso caso. E, na verdade, ele acaba sendo como uma avaliação que pode se transformar numa parte punitiva. E aí é que ele fica um instrumento com algum problema. Paralelo ao ENAD, já existem muitos exames simultâneos na própria universidade e também nas categorias profissionais, nos conselhos, nas associações. Então, há limites grandes, sobretudo sobre o impacto e as implicações do ENAD na sua finalidade, no seu objetivo. Olá, tenho o prazer de informar que está aberto o processo seletivo para os cursos de pós-graduação Lato Sensu que ofereceremos no próximo semestre na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos campi Genópolis, em São Paulo, Campinas e Alphaville, em Barueri. Serão oferecidos dezenas de cursos de especialização já consolidados para atualização profissional e MBAs para educação executiva. Gostaria, entretanto, de destacar 2 novos cursos: Branding, Comunicação e Construção de Marcas e Trade Marketing e Estratégias de Comunicação de Vendas. Serão 2 novos cursos voltados para profissionais da área de comunicação, da área de marketing, voltados para consolidação de marcas e planejamento e desenvolvimento de estratégias voltados para a alavancagem do seu negócio. A Universidade Mackenzie sabe que o mercado é competitivo e o conhecimento pode fazer toda a diferença. Faz parte do DNA da nossa instituição o desenvolvimento do empreendedorismo e o acompanhamento de perto das tendências do mundo do trabalho. É notória a qualidade dos nossos professores que vivenciam o que ensinam diariamente e pensando a cada dia em transmitir conhecimento e contribuir para uma formação integral dos nossos alunos, a Universidade Mackenzie se esforça em dar a sua contribuição. O ensino de qualidade e sintonizado com as demandas do mundo do trabalho é a nossa vocação. Obrigado e até o próximo programa. O Mackenzie em Movimento fica por aqui. Mas na edição que vem, a gente volta. É a Mackenzie abrindo suas portas para você. Até lá!